E a Jovem Pan continua acompanhando o quadro de saúde do Rei Pelé. O ex-jogador segue internado no Hospital Albert Einstein, na capital paulista. Por isso, nós vamos conversar a partir de agora com o Dr. Clóvis Klock. Ele é presidente da Sociedade Brasileira de Patologia, especialista que vai explicar justamente como é o tratamento e as causas do câncer de cólon. Doutor, seja bem-vindo. Bom dia ao senhor. Bom dia Daniel, bom dia Elisângela, bom dia aos telespectadores da Jovem Pan. Pois é, doutor, a gente tem tratado desse tipo de câncer aqui na programação justamente por conta do caso do ex-jogador Pelé. Acho importante a gente explicar para a nossa audiência, o cólon é uma região do intestino, seria a parte final do intestino, e esse tipo de câncer é comum? Quais são os fatores de risco? Bem, os câncer colos retais, eles acometem toda a parte do intestino grosso que vão até o reto. Geralmente após os 50 anos. As causas desse tipo de câncer, na maioria das vezes, são desconhecidas, mas tem os fatores que nós chamamos de fatores de risco, que são a ingesta muito grande de carne, especialmente os embutidos, a pessoa ser fumante, a obesidade, o sedentarismo e a pouca ingesta também de fibras alimentares, especialmente frutas e verduras. Sintomas, que a pessoa tem que ficar muito bem atento, doutor, para procurar um especialista, além de fazer sempre exames preventivos. O mais importante sempre é a prevenção, Elisângela? Então, a partir dos 50 anos, se a pessoa não tem história familiar, ou 40 anos tem história familiar, é muito importante procurar um gastroenterologista, um endoscopista, fazer o exame de colonoscopia. Esse exame, ele vai detectar o quê? Ele vai ver as alterações dentro da parede do intestino e, especialmente, identificar os chamados pólipos, que, na verdade, o nome correto é adenoma. Essas são as lesões precursoras do câncer coloretal. E também o seguinte, qualquer alteração do hábito intestinal, seja ela prisão de ventre alternado com diarreia, dor abdominal, desconforto abdominal ou sangue nas fezes, tem que chamar muito a atenção e a pessoa tem que realmente procurar auxílio médico para ver o que está levando esse problema ou essa causa dessa alteração, Agora, doutor, essa situação, esse cenário que o senhor descreve, pode ser confundido também com qualquer outro tipo de problema na região, como, por exemplo, a síndrome do intestino irritável. É fundamental que a pessoa frequente o gastroenterologista com frequência, o quê? Anualmente é importante que a pessoa frequente o especialista? Bem, o gastroenterologista, ele vai determinar de quanto em quanto tempo a pessoa deve procurar ele e fazer os exames preventivos. Geralmente a cada 5 anos é importante, porque esse tipo de câncer ele demora para aparecer. Então é uma evolução mais lenta. Por isso a importância de toda essa orientação. As pessoas também que têm as doenças inflamatórias, seja Crohn ou retocolite ulcerativa, elas têm uma chance maior de desenvolver também o câncer coloretal. E elas devem, então, ser bem acompanhadas pelo especialista, pelo gastroenterologista. E, doutor, esse câncer, segundo até mesmo a C. Camargo, ele é o terceiro mais comum do Brasil, entre homens e mulheres. Tem 90% Sim. de chance de ter cura, se tiver feito todo exames antes, prevenção e ser descoberto antes também? Com certeza. Se a gente descobre na fase inicial o câncer, como eu falei, se a gente descobre o adenoma, esses pólipos, retirou, curou. Se o câncer é descoberto também na fase inicial, é uma cirurgia que vai retirar uma parte do intestino, mas a chance de cura é muito grande. O grande problema é quando o câncer, ele espalha pelo corpo, como a gente chama as metástases, que é o caso do Rei Pelé, que já tem o câncer disseminado para vários órgãos do organismo. Aí a gente tem que entrar com outros tratamentos e muitas vezes a gente não tem uma evolução muito boa no caso. Se a gente diagnostica na fase inicial, a chance de cura ela é perto de 100%. Então, por isso que a gente sempre traz essa ideia de a gente ter a prevenção.
Quando é feito essa retirada desse material, quem vai fazer o diagnóstico pelo microscópio é o médico patologista. É o patologista que sempre dá o diagnóstico microscópico desses tumores. E, além disso, também a gente dispõe hoje de métodos mais modernos para poder até direcionar o tratamento, como a patologia molecular, aonde a gente pode direcionar para terapias-alvos e para imunoterapia, quando necessário. Agora, geralmente o tumor acaba surgindo no próprio intestino, na região do cólon, ou a região do cólon pode ser consequência de um câncer iniciado em uma outra parte do corpo, ou seja, ser a consequência da metástase, o alastramento da doença. Por exemplo, um câncer que surgiu em algum órgão do sistema hepático, por exemplo. É possível que ele se alastre para o intestino? Isso pode acontecer, mas o mais comum é nós termos o câncer coloretal e ele se espalhar para o resto do organismo. A gente pode ter metástases no intestino, mas isso não é uma condição mais comum. O mais comum é o câncer se originar do intestino e dali ele se espalhar para os outros órgãos, como o fígado, como o pulmão e se espalhando, né? Até ossos também, que não é tão comum do câncer do intestino, mas também ele pode se espalhar. Então, o mais comum é iniciar no intestino e se espalhar para os outros órgãos. Claro que é sempre... E também a gente sempre tem... pode complementar, por gentileza. A gente tem que enfatizar sempre uma coisa que é muito importante. O cigarro, né? O cigarro, ele está ligado diretamente a quase todos os tipos de câncer. Por isso, se nós trabalharmos com a prevenção e parar e evitar que, especialmente os jovens, adquiram o hábito de fumar, a gente vai conseguir prevenir boa parte dos tumores. Então, é um trabalho de sociedade, é um trabalho de governo, e a gente juntar sociedade e governo para a gente fazer um trabalho, especialmente junto aos jovens. E agora nós estamos vendo com os cigarros eletrônicos, né, que é uma droga tão grande quanto o cigarro, que é vendido já há quase mais de 100 anos. Né? Então, a gente tem que fazer um trabalho muito grande na conscientização para os jovens não utilizarem o cigarro eletrônico. Agora, doutor, o senhor mencionava o tratamento, né? Caso o tumor seja detectado ou identificado de maneira precoce, já há necessidade de fazer a cirurgia, retirar um pedaço do intestino, ou é possível fazer um tratamento de outra forma? Se for só um adenoma, né, se for só um pólipozinho, é só a retirada dele e mais nada. Quando a gente diagnostica o tumor, geralmente há uma necessidade de tirar uma parte do intestino. Se é um tumor pequeno, a gente pode só retirar uma parte de cima do intestino, tá? Que se chama mucosectomia. Mas isso, quem vai determinar sempre é a biópsia, né? Que o patologista vai dar o diagnóstico e toda avaliação complementar em cima de outros exames, além da colonoscopia, outros exames que vão ser feitos para ver se o tumor está localizado só no intestino ou se ele espalhou para outros órgãos. Doutor, além do cigarro, seguir aquela regra de manter a qualidade de vida, hábitos saudáveis, praticar exercício físico, evitar que tipo de comida, tudo isso, né? Qual a orientação que o senhor pode dar para os nossos ouvintes e telespectadores em relação à prevenção? Bem, o hábito saudável, ele faz parte da nossa vida. Praticar exercício, uma vida não sedentária, ela realmente ajuda na prevenção de boa parte dos tumores e de outros problemas também, especialmente os problemas cardiológicos, cardiovasculares, né? Então, uma boa alimentação, evitar o consumo excessivo de carne, não comer assim carne vermelha mais de 5 dias por semana, ingesta de fibras alimentares presente nas frutas e verduras e os farináceos, né? Evitar também o uso do cigarro, bebida alcoólica, não evitar o excesso de bebida alcoólica. Então, todas essas regras, elas são necessárias para a gente poder, não só para o câncer coloretal, mas também para toda uma vida saudável, para a gente poder realmente chegar numa idade mais avançada e ter uma vida saudável, uma vida onde a gente possa ter todos aqueles complementos que a gente tinha quando nós éramos mais jovens, né? Então, para ter uma vida saudável, a prática do exercício físico, ela ajuda em todos os sentidos.
Perfeito, doutor. Eu acho que, como complemento dessa resposta do senhor, estamos no período de festas e, muito provavelmente, as pessoas acabam comemorando e ingerindo bebidas alcoólicas. Já que nós estamos falando do câncer de cólon, naturalmente a gente acaba fazendo uma relação com o consumo de bebidas alcoólicas. Primeira pergunta, só para encerrar: há níveis seguros para a ingestão de bebidas alcoólicas, pensando, claro, na saúde do intestino e também de todo o sistema hepático? E a segunda questão, eu escuto muitas pessoas falando, olha, você não pode guardar os sentimentos, tem pessoas que acabam somatizando demais, pessoas que se estressam e acabam não colocando para fora, não conversam com as pessoas. O quanto a questão emocional pode interferir também no desenvolvimento de um câncer? Bem, a pergunta é bem interessante, Daniel. Assim, vamos para a primeira da bebida alcoólica. Ok. Não existe nível seguro de utilização de bebida alcoólica. É óbvio, todo mundo gosta de tomar um vinho, uma champanhe, um espumante. Então, se for utilizar de uma maneira assim, que não seja diária, que seja uma quantidade que não seja excessiva. É muito difícil a gente chegar e dizer para as pessoas na época de Natal, de Ano Novo, não, você não pode beber. Óbvio, vai ter o estouro da champanhe, vai ter um vinho na ceia. É aquele beber consciente, não ao excesso. Toda a parte emocional, ela interfere na nossa vida. Ela não só interfere na parte de somatização, mas interfere no nosso dia a dia, dentro da nossa família, da nossa relação com os amigos. Eu acho que tu ter uma vida tranquila, tu ter assim uma qualidade de vida e tu saber expressar melhor teus sentimentos, utilizando eles da melhor forma, você tem uma vida melhor. Então, eu acho que a gente deve fazer análise diariamente, semanalmente, ter o psicólogo seu que você possa conversar, tirar aqueles medos, tirar toda aquela angústia que tem dentro de si, para poder você dar o melhor de si, para a sua família, para os seus amigos e para você mesmo. Eu acho que o mais importante é isso aí, é você estar bem consigo mesmo, para você poder ter uma vida melhor e uma vida mais tranquila. Eu queria dar um Feliz Natal para vocês, para o Daniel, para a Elisângela, para todos os telespectadores da Jovem Pan, um feliz 2023, que todos sejamos felizes e estejamos bem com os nossos que nós amamos. São os nossos votos também para o senhor e para a sua família. Dr. Clóvis Klock, presidente da Sociedade Brasileira de Hepatologia. Ótimo fim de ano para o senhor e volte mais vezes à Jovem Pan News. À disposição. Obrigado, um abraço.